Oi amigos, oi amigas, esse é mais um História de Setorista e dessa vez eu vou falar sobre Andrés Rueda e uma preocupação completamente insana que ele teve antes de terminar o mandato no Santos. Antes eu peço para que vocês se inscrevam no canal, curtam, comentem, ativem as notificações, deem o hype e agradeço também pelos comentários maravilhosos que eu sempre recebo no História de Setorista. Eu sempre friso que não são os vídeos de maior audiência no canal, mas que eu adoro fazer, eu fico feliz quando vocês comentam, pô, é o melhor quadro do canal, não perco um. E dessa vez talvez seja mais um vídeo que vai irritar vocês, mas que eu acho que é importante contar esses bastidores para que vocês tenham acesso ao dia a dia do setorista mesmo, porque a gente sofre com cada uma e essa do Andrés Rueda foi barra pesada. Vamos lá, só vou dar um pouquinho de contexto antes, tá? O Andrés Rueda, ele foi um cara que depositou esperança em mim e nos outros setoristas, criou essa esperança. E não estou falando em termos de gestão, estou falando em termos de relação. Porque nós sofremos com dirigentes vaidosos, arrogantes, maldosos. E o Andrés Rueda, enquanto membro do comitê de gestão, até por conta, imagino, da sua deficiência física, né, da sua falta de mobilidade por conta, enfim, da polio que ele teve na infância e tudo mais, usar bengala, ele via a nossa situação enquanto setorista e ele se sensibilizava antes de se tornar presidente. Isso acontecia frequentemente nas reuniões do comitê de gestão. Ele fazia parte do comitê antes, ele já fazia parte do conselho. Eu e outros setoristas, nós fazíamos plantão na calçada da Vila Belmiro. Essa rotina mudou um pouco, né? Isso é pré-Covid, depois se fecha mais, as reuniões são híbridas. Mas antes era tudo presencial, os dirigentes davam entrevistas depois, então era muito normal. Em reunião do comitê de gestão ou reunião do conselho deliberativo, nós ficarmos na calçada, sentados no chão. Muitas vezes não deixavam a gente nem ficar dentro da vila, mesmo que fosse ali perto da Moeda dos Conquistas, a gente ficava na calçada. Pedia uma pizza, ia tomar uma água, revezava para carregar o celular no carregador portátil. E o Rueda era um cara que via aquele cenário e sempre parava o carro, vinha conversar com a gente e ele falava: pô, eu sempre alego, eu sempre reclamo, né? Eu espero que seja diferente, vocês não merecem isso. Ele descia e fazia questão de falar. Então, alguns assuntos mais espinhosos, dirigentes vazavam, ele chegava e fazia questão de conversar com a gente. Sempre olhando no olho, num trato muito bom. As pessoas em volta dele pareciam ser sérias, capacitadas. Então, a gente não torce para determinado presidente ganhar, né? Mas quando o Rueda vence, pinta uma sensação de que a gente vai ter mais dignidade, sabe? Que a gente vai ser mais ouvido. Porque muitas vezes a gente é lixo para esses caras, sabe? Então, quando o Rueda ganha, de fato o início da relação foi boa, assim como o início da gestão foi bom, vocês se empolgaram, os pagamentos dos boletos e tal, né? Ele tomava medidas drásticas, impopulares, e parecia que ele conseguiria, de alguma forma, oxigenar o Santos, resolver as questões, e a gestão foi piorando, porque o Rueda não entende nada de futebol e acha que entende e não delega as funções. Ele é extremamente vaidoso, arrogante. Ele achava que ele ia mudar não apenas o Santos, o futebol. Ele achava que ia ser o presidente da Liga dos Clubes. Ele achava que ele ia acabar com comissão para empresários. E no final das contas, os empresários que ele baniu no início da gestão, ele ligou pedindo arrego para conseguir reforço quando ninguém mais queria vir para o Santos no final da gestão. Então é um grande símbolo de como não fazer gestão. De como você ser bem sucedido em outra área não te dá nenhuma segurança para ser bem sucedido no futebol, que é muito peculiar. No futebol você precisa lidar com o sistema. Você pode sim tomar medidas impopulares, corajosas, né, tomar remédios amargos, como o Rueda tentou fazer, mas você não vai mudar o futebol. Ele falava que o futebol precisa ter dignidade, e eu acho mesmo que o Rueda não ganhou R$ 1, mas ele favoreceu muita gente e ele principalmente saiu achando que ele ia mudar algo e não mudou absolutamente nada. Eu acho que ele não tem até hoje a percepção do que ele fez ou deixou de fazer. Dito tudo isso e dado esse contexto, eu tinha uma relação com o Rueda um pouco maior, no sentido de ter resposta, de conversar e tal mesmo, né? Não apenas de informação, mas de tirar alguma dúvida ou outra. E essa relação foi piorando ao longo que a gestão piorou, né? E muita gente até acusava, o Lucas favorece o Rueda. Não, era uma gestão que vinha bem. Eu descobria via Rueda ou não as principais notícias, então o pessoal invejoso, porque as notícias saíam por mim, fala, não, porque o Lucas apoia o Rueda. Sempre se tem esse papinho, sempre. Falaram de mim com o Pérez, de mim com o Marcelo, agora todo mundo fala que eu sou oposição, isso é sinal de bom trabalho, tá? Mas aos poucos o Rueda foi deixando de responder, quando respondia, respondia mal,
dava entrevistas mentindo, questionando a imprensa, 1000 vezes ele fez isso. Então ele fazia alguma coisa que era impopular, depois ele negava que tinha feito. Isso foi enervando todos nós da cobertura e a gente foi se afastando cada vez mais dele, das pessoas próximas, até porque o Rueda ele terminou quase que sozinho, né? Ninguém mais acreditava no Rueda. Todo mundo que começou foi percebendo quem ele era e foi largando. E eu tava vendo aqui, eu fiz uma entrevista com ele em novembro, que a ideia era fazer um perfil. Porque gostando ou não do Rueda, achando ou não que ele fazia uma boa gestão, existia um personagem muito interessante ali. O cara que era milionário, que resolveu entrar no futebol sem experiência prévia, o cara que era roqueiro, que tinha uma Zafira velha, que tentava enfrentar o sistema de alguma forma. Existia ali alguma lacuna para uma grande entrevista que não fosse baseada para vai contratar fulano ou ciclano, vai renovar com fulano ou ciclano. Não, entender o personagem, né? De onde vem essa deficiência, como ele conseguiu o que ele conseguiu, como ele começou, por que ele usa bengala, por quê. E foi uma longa entrevista que eu fiz para a Gazeta à época, ou já estava no UOL em 22? Já estava no UOL em 22. Foi uma longa entrevista. E na entrevista, quando terminou, foi um longo papo, foi 1 hora e pouco, foi muito bom. Eu acho que o texto foi muito bem escrito, enfim. Depois, o texto até virou um pouco de chacota, né? Dado o que aconteceu depois. Essa entrevista foi em novembro de 22. Terminou a entrevista, ele falou: Lucas, pode pedir um favor? Eu falei: pode. Ele falou: cara, quando terminar a minha gestão, no dia 31 de dezembro, eu vou te perguntar quem é a tua fonte. Você me fala? Eu falei: pô, não se revela a fonte. Ele falou: pô, mas Lucas, eu não vou tocar mais no Santos. A chance de reeleição é mínima, eu preciso saber. Eu falei: pô, mas presidente, não tem uma fonte só. Né? Tem fonte para aquilo, para aquilo. Não, a fonte de escalação. Preciso saber. Como é que tu sabe todo o time? Cara, eu me desespero aqui. Eu já aceitei que você vai descobrir tudo. Eu fico desesperado, eu preciso saber. É curiosidade, é questão de honra. E aí eu falei: ah, quer saber? Eu falo. Na minha cabeça, eu falei: presidente não vai perguntar. A coisa não vai perguntar depois. Tá bom, depois eu falo. E aí o Santos, acontece tudo o que aconteceu, o Rueda abre mão de tudo que ele estava tentando fazer, gasta tudo que ele não tinha, se vende para os empresários, faz tudo errado, contrata 1000 técnicos, fala que o sonho era o Lisca, errou tudo, tudo. E o Santos é rebaixado. E até então, eu tô vendo aqui meu WhatsApp, não tinha nenhuma mensagem. Olha que loucura. Minha última mensagem para ele tinha sido 9 de novembro de 22, quando eu pergunto sobre Maurício Barbieri, que inclusive ele tentou, recuou e depois falou que a imprensa tinha mentido. Ali eu fiquei puto e falei: mano, não chama esse cara. Novembro de 22, passou 23 inteiro. 30 de dezembro de 23, o Santos rebaixado, depois daquele vídeo horrível que ele pediu para gravar. Horrível, horrível. Que ele colocou a Santos TV para fazer, para pedir desculpa, entre muitas aspas, ele não admitiu nada naquele vídeo. Ele me mandou 2h15 do dia 30 de dezembro de 23. Espero que tenha palavra e que amanhã você me conte o prometido. Vocês acreditam? O Santos rebaixado, a preocupação dele era me cobrar palavra para saber a fonte. Ah não, eu não me aguentei. Eu mandei: oi presidente, entre aspas. Eu me estranharia com você, logo você, cobrando palavra de alguém. Me estranharia se você não fosse a pessoa mais arrogante que conheci na vida. Sua prepotência está estampada nessa carta, no penúltimo dia, depois de tudo de ruim que você trouxe ao clube. Não me surpreende que tenha pouca gente para você agradecer, já que tantos não te aguentaram ao longo desses eternos 3 anos. E ainda agradeceu quem não quer te ver pintado de ouro. Espero que tenha aprendido que seus milhões não compram respeito. Não vou te contar nada, não devo nada a você. Devo a quem eu falei bem de você. E sinto muito por ter acreditado que você seria um bom presidente, e principalmente alguém que respeita o papel de jornalista. Jornalistas que você viu de perto na calçada até de madrugada e prometeu a respeito. Promessas, né? Você é especialista em descumprir. Então me sinto tranquilo de não te dizer nada. Feliz 2024 para você, porque sei que o do Santos será melhor. No final das contas, foi mais ou menos melhor. Na Série B estamos na merda de novo, né? Essa mensagem nunca foi respondida. Nunca foi respondida. E aí eu me assustei muito tempo depois, em setembro, quando ele mandou: tá podendo falar, mas ele tinha sido hackeado, né? Eu falei: meu Deus, não é possível que o Rueda quer falar comigo. Então eu queria dividir isso com vocês, né? Nesse momento em que o Santos tá na merda de novo, né? Numa nova luta contra o rebaixamento, em como os dirigentes são arrogantes, vaidosos, e como o Rueda não entendeu nada, pelo menos não tinha entendido até o dia 30 de dezembro de 23.
E essa mensagem saiu do âmago, assim, porque existia a questão jornalista e a questão pessoal, né? Porque a gente cria relações. E no caso do Rueda foi uma decepção em todos os aspectos. Ele nunca respondeu, imagino que nunca vai responder. Talvez assistam ou não esse vídeo, sei lá em qual lugar do mundo ele tá, porque para ele foi cômodo, né? Pegou seus dinheiros, primeiro blindou o carro, se escondeu, depois, ó, tchum, foi embora, ninguém sabe onde ele tá. Facinho, né? Fez a aventura dele, tinha dinheiro na mão, né? Deixa curtir, tá sem nada pra fazer, tá aposentado, deixa eu viver a vida, deixa eu ferrar um clube aí. E foi embora. E a preocupação dele era saber a minha fonte. Ai, impressionante. Mas é isso, mais um vídeo que certamente vai irritar vocês, mas são as histórias de setorista que eu pretendo contar aqui no canal. Se tem algum episódio que você lembra desses últimos anos, desses mais de 12 anos de cobertura, falou, nossa, Lucas, aquele momento que aconteceu? E sugira aqui nos comentários, porque fica às vezes difícil de lembrar. Espero que vocês tenham gostado dessa história mesmo, que vocês fiquem certamente nervosos. Então deem sugestões, comentem aqui. E até o próximo História de Setorista. E antes de sair, não deixa de se inscrever e deixar seu like, pode ser? Muito obrigado e até o próximo vídeo.